De volta! 1, 2, 3, 4. Este é o quarto bloco falando, você já sabe, né? Direito ao esquecimento de pessoas falecidas. Vamos falar sobre isso? Direito ao esquecimento. Pois é, conforme a preleção que já apresentei nos estertores no finalzinho do bloco anterior, o direito ao esquecimento vem sendo tratado pela jurisprudência do STJ como direito da personalidade. É direito da personalidade, mas é um direito da personalidade curiosamente alcançável, atingível a partir de uma ponderação de interesses. 2 julgados do STJ são extremamente relevantes. Eu diria até, parametrizam toda a compreensão no direito, no sistema jurídico brasileiro, sobre o direito ao esquecimento. Confira comigo. São 2 decisões do STJ que foram proferidas historicamente no mesmo dia e que dizem respeito à orientação sobre a matéria. Primeiro, um é o recurso especial 1335. 153 do Rio de Janeiro. E no mesmo dia, o STJ também julgou o RESP 1334 097, também do Rio de Janeiro. Na sua tela, confira comigo os 2 precedentes, a teoria dos precedentes, né? Eu posso chamar isso aqui de leading case. Leading case, caso líder, é o caso paradigmático que abriu uma orientação. Então aqui está o leading case a respeito dessa matéria. O leading case sobre direito ao esquecimento são esses 2 julgados. O RESP 1.335 153 do Rio de Janeiro e o RESP 1334 097, também do Rio de Janeiro. Esses 2 precedentes são extremamente importantes, porque no mesmo dia o STJ deferiu um dos pedidos e indeferiu o outro em relação ao direito ao esquecimento, sob o argumento de que a compreensão do direito ao esquecimento depende do caso concreto. Consequentemente, dependendo do caso concreto, somente se alcança o direito ou não ao esquecimento através da técnica de ponderação de interesses. Num desses casos, um policial no Rio de Janeiro, que teria tido o seu nome e a sua imagem vinculada por um programa da Rede Globo, como um daqueles que teriam sido denunciados pela chacina da Candelária. Alguns policiais que participaram de uma chacina há muitos anos no Rio de Janeiro, que vitimou crianças e adolescentes que estavam na Candelária, num dos bairros centrais da cidade do Rio de Janeiro. E esse policial especificamente, ele de fato foi denunciado pelo Ministério Público, só que ele foi absolvido em todas as instâncias. Ele foi absolvido no 1º grau, no Tribunal do Rio de Janeiro, no STJ, no STF, em todos os graus ele foi absolvido. E o nome dele constou como se tivesse sido denunciado sem esta referência de que ele foi absolvido. Então ele pediu o direito ao esquecimento e disse, olha, manda a Rede Globo me esquecer, não veicular mais o meu nome. E para ele foi reconhecido o direito ao esquecimento. O STJ disse que, de fato, ele tem o direito ao esquecimento para que o nome dele já não seja mais veiculado. No mesmo dia, o STJ julgou também o caso da família de uma jovem do Rio de Janeiro, precocemente assassinada, barbaramente assassinada, chamada Aida Cury. Aida Cury era uma jovem que, aos 18 anos, foi violentada e na cobertura de um prédio no Rio de Janeiro por uma pessoa da classe alta, com a ajuda do porteiro. Depois foi barbaramente assassinada, sendo jogada da cobertura, e a família não queria que os órgãos de imprensa continuassem veiculando aquela notícia, contando uma história de um crime bárbaro, hediondo, que efetivamente ocorreu, sem fazer qualquer valoração da vítima. Dizendo só, olha, lembrar essa notícia nos causa transtorno, abalo psicológico. E o STJ disse, mas é uma notícia pública, então nesse caso não há direito ao esquecimento. Não se pode esquecer uma notícia pública. Então,
de um modo ou de outro, a jurisprudência do STJ terminou por estabelecer que o direito ao esquecimento deve ser alcançado casuisticamente. Caso a caso é que nós vamos ter o reconhecimento do direito ao esquecimento e, atenção, sempre com base na técnica de ponderação de interesses. Ponderam-se os interesses presentes no caso concreto para que se saiba se há de se reconhecer ou não o direito ao esquecimento. De um modo ou de outro, me parece que é muito importante projetar o direito ao esquecimento nas relações digitais, sim, porque no campo da internet nós vamos ter situações que envolvem enormemente o direito ao esquecimento. Não vamos esquecer que na internet nós vamos ter agora a discussão de pessoas que fazem certas postagens, falam certas coisas, depois simplesmente querem aniquilar o que disseram. O direito ao esquecimento serviria para isso? Me parece que não. Porque o direito ao esquecimento não é o direito de reescrever, nem de apagar a história. A história não se apaga. O que aconteceu, de fato, vai ser relatado pela história. Não se pode ignorar o que aconteceu, deixar para lá. Então, o direito ao esquecimento não é o direito nem de apagar, nem de reescrever. O direito ao esquecimento é o direito de impedir que certos fatos, cujos efeitos já foram devidamente explorados, impedir que certos fatos, cujos efeitos, cujas consequências já foram devidamente exploradas e esclarecidas, continuem sendo propagados. Impedir que a propagação de certas notícias continue prejudicando pessoas que já tiveram devidamente a veiculação. O direito ao esquecimento, portanto, não proíbe que uma notícia seja veiculada, que uma notícia seja apresentada, mas que certas notícias que já foram apresentadas continuem a produzir efeitos indevidamente. O próprio Código Penal, de um modo ou de outro, termina servindo de parâmetro e fundamento para o direito ao esquecimento. Lá no Código Penal nós vamos ter o Instituto da Reincidência Penal. E ao se alcançar a reincidência, ao cessar os efeitos da reincidência com o Instituto da Reabilitação Penal, nós vamos ter claramente no Instituto da Reabilitação, cessados os efeitos da reincidência, nós vamos ter a toda evidência direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento está claramente presente na reabilitação penal. E eu não tenho dúvidas disso. Então, a própria fundamentação da reabilitação serve como base para a compreensão de que no direito ao esquecimento não se quer apagar os fatos. No direito ao esquecimento não se quer impedir que certas notícias sejam veiculadas, mas que elas continuem a ser exploradas, sem qualquer violação à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa. No direito europeu hoje, nós já temos um ajuste muito mais claro sobre o direito ao esquecimento, um desenvolvimento muito maior, inclusive com esta projeção no campo das relações digitais, no campo das redes sociais, da internet, etc. Também quero apresentar um dado de que o direito ao esquecimento pode alcançar, inclusive, pessoas já falecidas. É claro que o direito ao esquecimento não vai ser transmitido automaticamente com a herança. Não é direito patrimonial, não tem conteúdo econômico, não vai ser transmitido com a herança. Mas o direito ao esquecimento é direito da personalidade e os lesados indiretos, lembrou, né? Os lesados indiretos podem perfeitamente reclamar o direito ao esquecimento em relação aos seus familiares mortos. Em relação aos seus familiares mortos, nada impedirá que os lesados indiretos requeram o direito ao esquecimento, dizendo, olha, aquele meu familiar já falecido, eu não quero que se veicule, eu não quero que se explore determinado acontecimento, determinado fato, me parece absolutamente possível e pertinente invocar o direito ao esquecimento nesse contexto. O que está realmente envolto nesta possibilidade. Tá aí, direito ao esquecimento, que é o direito de impedir que certos fatos continuem a ser explorados, que certos fatos continuem a ser veiculados, noticiados indevidamente. E claro, eu acho que um dos campos nos quais se projeta com mais ênfase o direito ao esquecimento é em relação às pessoas mortas. Fatos ligados a pessoas que já morreram, pessoas às vezes que cometeram determinados crimes, já responderam pelo crime, e aí o que se quer é continuar invocando o crime para impedir que essa pessoa trabalhe, para impedir que essa pessoa obtenha depois
depois já da reabilitação, obtém um emprego, um estudo, etc. Então, para estes casos é que nós precisamos projetar o direito ao esquecimento e pensar de fato, concretamente, se direito é vingança. E me parece que não seja. Então, é com essa perspectiva que o direito ao esquecimento produz os seus efeitos e pretende se mostrar de grande importância como um instrumento jurídico de grande valor, inclusive no que diz respeito aos direitos da personalidade de pessoa já falecida. Pois bem, estes são pontos em que nós vamos percebendo que vai falhando, vai se esgarçando a possibilidade de uma atualização do direito sucessório. Porque o direito sucessório continua centrado, o direito sucessório continua se baseando na transmissão das relações patrimoniais apenas. A grande perspectiva do que se tem para o direito sucessório agora é a questão do planejamento sucessório. Planejamento sucessório. Hoje se fala em planejamento sucessório abertamente. Hoje nós temos cursos de planejamento sucessório. Hoje nós temos obras, a literatura jurídica está repleta de obras sobre planejamento sucessório, holding familiar. Pois bem, mas a própria discussão sobre o planejamento sucessório é uma discussão aquém, reduzida, em relação à potencialidade do assunto. Explico. Exatamente porque o direito das sucessões historicamente se manteve com uma visão exclusivamente patrimonialista, transmissão automática das relações patrimoniais, um conceito que atravessa os tempos, singra os mares do tempo. Por isso é que o planejamento sucessório hoje diz respeito exclusivamente a questões patrimoniais. Quando se fala em planejamento sucessório hoje, se dispõe do planejamento sucessório apenas e tão somente como um mecanismo para aquelas pessoas que têm vultosos patrimônios, pessoas que têm muitos bens, ou pessoas que já percebem no seio de suas famílias um desajuste, uma desarmonia entre os herdeiros, mecanismos para garantir a transmissão daquele vultoso patrimônio sem afetar a solvibilidade. Aquelas pessoas que transmitiam grandes heranças e os filhos rapidamente acabavam as heranças. Pessoas que sabiam que, com a sua morte, a família se desagregaria e teriam ali vários conflitos. Então, ordinariamente, o planejamento sucessório tende a fazer partilha em vida, tende a fazer uma holding familiar. É assim que se olha o planejamento sucessório ordinariamente. Ou seja, o próprio planejamento sucessório, a própria ideia de planejamento sucessório, se restringe a estas questões de ordem patrimonial, holding familiar, sim, partilha em vida do 2018 do Código Civil, desde que respeitada a legítima dos herdeiros necessários, é possível ao titular do patrimônio fazer partilha em vida. Então, é possível partilha em vida. Agora, não se pode deixar de perceber que a partilha em vida que está autorizada expressamente pelo artigo 2018 e que claramente é uma exceção ao 426. 426 é nulo todo e qualquer contrato que tenha por objeto a herança de pessoa viva. É nulo. Só que aí vem, é nulo o contrato que tem por objeto a herança de pessoa viva, então eu não posso fazer um contrato de casamento, eu não posso fazer um contrato de união estável, colocando ali uma cláusula dizendo assim, os cônjuges ou companheiros renunciam à herança futura que eventualmente lhes beneficie. Não posso. Essa cláusula vai ser nula. Não concordo com isso não. Viu? Eu acho que está na hora de rever isso. Me parece que o casamento e a união estável deveriam ter conteúdos muito mais existenciais do que patrimoniais. Mas enfim, excepcionando o 426, o 2018 permite a partilha em vida, desde que respeitada a legítima dos herdeiros necessários. Respeitada a legítima dos herdeiros necessários, é possível fazer partilha em vida. Este é o 2018. Agora, esta partilha em vida, autorizada pelo 2018, a toda evidência, ela tem natureza de doação de ascendente para descendente. Claramente tem natureza de doação. Tem natureza de doação. Então, é um mecanismo de planejamento sucessório? É. É aquela pessoa que já planeja o seu futuro, já planeja, olha, eu vou morrer um dia, não sou Highlander, não vou ficar para sempre. Então, eu vou morrer. Quando eu morrer, eu quero já deixar totalmente ajustada a minha partilha
faz a partilha em vida. A natureza dessa partilha em vida é de antecipação de herança. E sendo natureza de antecipação de herança, nós não podemos esquecer que incidem aqui dois dispositivos extremamente importantes. O primeiro, 548, que é uma limitação à doação. Limitação à doação, limitação a um ato de disposição patrimonial, de liberalidade. Porque no direito brasileiro, as liberalidades não são absolutas. Aliás, não há direitos absolutos. Nenhum Estado democrático de direito admite algum direito com caráter absoluto. Nem mesmo o direito à vida, nem mesmo. No nosso caso, a própria Constituição prevê pena de morte em tempo de guerra. Nem o direito à vida é absoluto. Então, as liberalidades, o direito de doar, também não é absoluto. Existem limites postos pelo sistema para as liberalidades. Entre elas, limites às disposições patrimoniais. É nula a doação de bens sem reserva de uma parte suficiente para a subsistência. Podemos dar a isso o nome de proibição de doação universal. Proibição de doação universal. Esta proibição de doação universal gera nulidade da doação que tenha por objeto um volume tal de patrimônio que comprometa a dignidade do doador. Eu só chamo a sua atenção. O fundamento disso aqui, claramente, é a teoria do patrimônio mínimo. Claramente, confira. Claramente se baseia na teoria do patrimônio mínimo. Uma pessoa não pode doar um volume tal de patrimônio comprometendo sua dignidade. Então, o fundamento é a teoria do patrimônio mínimo. E eu só queria chamar a sua atenção para um detalhe. Muita gente diz assim, ninguém pode doar a totalidade do seu patrimônio. Não é isto que consta do 548. Não é a extensão, o volume de doação. Eu posso doar a totalidade, desde que eu tenha como subsistir. Então, um exemplo, uma pessoa que aufere mensalmente renda. Se aquela pessoa tem uma renda mensal que permite a sua subsistência, claro que ela pode doar tudo, se ela não tiver herdeiro necessário, logicamente. Logicamente. Por outro lado, também é possível fazer uma doação da integralidade do patrimônio gravando com cláusula de reserva de usufruto. Nada impede que a pessoa doe a integralidade do seu patrimônio, mas faça uma gravação de uma cláusula com reserva de usufruto, ou seja, enquanto esta pessoa for viva, ela terá a administração e os frutos deste patrimônio. É o chamado usufruto vitalício por retenção. Usufruto vitalício por retenção. Então a pessoa vai reter o usufruto enquanto ela for viva. Claramente, nesse caso, ela pode doar a integralidade, desde que ela mantenha uma cláusula de reserva de usufruto para si. Portanto, o que quero dizer é que esse artigo 548 é uma clara limitação, eu não tenho dúvidas disso, mas é uma clara limitação com a intenção de manter a dignidade. Portanto, quem quer fazer partilha em vida, precisa respeitar o 548. Posso fazer a partilha em vida, desde que eu não comprometa a minha própria subsistência. Posso fazer a partilha em vida, desde que eu não doe um volume de patrimônio que comprometa a minha dignidade. De um lado, essa perspectiva. De outro lado, 549 agora. Nula é também a doação. Nula é também quanto à parte que exceder a legítima. Agora não se chama mais vedação de doação universal. Agora vai se chamar vedação de doação inoficiosa. Essa expressão inoficiosa é porque violou o ofício de pai. Então, violado o ofício de pai, violado o ofício do pai de manter os filhos, então é nula. Também vale chamar a atenção para um detalhe. É nula a doação inoficiosa naquilo que ultrapassar a legítima, naquilo que exceder a legítima. Então, não se pode dizer que a doação inoficiosa é nula no todo, mas ela é nula naquilo que ultrapassar a legítima. Neste ponto, o artigo 2018 ajuda muito. Porque o artigo 2018 dispõe expressamente: é possível a partilha em vida, desde que
respeitada a legítima dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Novamente, 1845. Os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Note que no texto expresso de lei não consta o companheiro. Então, respeitada a legítima dos herdeiros necessários, aí mais uma vez eu me refiro, mais uma vez eu aludo ao texto do 1845, que não elenca o companheiro indevidamente, na minha opinião. Pessoalmente, acho que o companheiro deveria ser tratado, e até interpreto nesse sentido. Mas o que quero dizer, é que ele não consta desse rol. Respeitada a legítima dos herdeiros necessários, então, esses herdeiros necessários que fazem jus à legítima, respeitada a legítima deles, então, é possível fazer partilha em vida, que tem natureza de doação. Se a partilha em vida ultrapassar e exceder o limite da legítima, então essa partilha em vida será nula. Mas observe, ela será nula naquilo que exceder a legítima. Naquilo que exceder a legítima. Então, a nulidade neste caso não diz respeito. A nulidade nesse caso não alcança a totalidade daquela partilha em vida. Então, o que o juiz vai fazer nesse caso é reduzir a partilha em vida ao limite da legítima. Vai promover a chamada redução. Esta ação de redução nem precisa esperar a morte, não. Ainda vivo o autor da herança, ainda vivo o titular do patrimônio, mesmo com ele vivo, já é possível a ação de redução. Já é possível promover a ação de redução para que o juiz promova uma equalização da doação em relação à legítima. Então o juiz vai reduzir proporcionalmente a doação realizada, lembrando que eu estou chamando de doação no Código partilha em vida. Então o juiz vai reduzir proporcionalmente essa partilha em vida a fim de que se respeite os limites da legítima. Não tenho a menor dúvida de que o que nós estamos aqui a abordar, o que nós estamos aqui a falar, é exatamente da perspectiva de que, historicamente, o planejamento sucessório foi represado numa perspectiva patrimonialista. Historicamente. Historicamente, nós tratamos planejamento sucessório, a ideia de planejamento sucessório, historicamente, é vista exclusivamente como uma organização da transmissão patrimonial. Partilha em vida, formação de uma holding familiar, lembrando que a partilha em vida é com respeito às liberalidades. Agora, a questão que se põe é somente para esta finalidade que serve o planejamento sucessório? É somente para isso? É somente para esta finalidade que se tem o planejamento sucessório? Ele servirá tão somente para a transmissão de relações de conteúdo patrimonial? Ou teria o planejamento sucessório outras vertentes e outras possibilidades? Porque se ele tiver outras vertentes e possibilidades, nós vamos estar transcendendo, transpassando, é um verbo até que nós usamos pouco no dia a dia, né? O verbo transpassar. Transpassar significa passar por dentro. Passar por dentro, transpassar. Então, na perspectiva gramatical, se admitirmos um planejamento sucessório que não seja exclusivamente patrimonial, então nós estaremos, aí eu uso o verbo transpassando, passando por dentro dessa perspectiva histórica que o direito das sucessões nos deixou para buscar novos referenciais. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre outras perspectivas para o planejamento sucessório. Outras perspectivas que não se restringem a uma percepção apenas de organização patrimonial. Quero dizer, é lógico que o planejamento sucessório serve para isso. O planejamento sucessório tem o grande mérito de servir para a organização da transmissão do patrimônio. Este talvez seja o seu mérito mais eloquente, mais visível. Para além disso, para além da organização da transmissão do patrimônio para os herdeiros, quais seriam outras perspectivas ou finalidades do planejamento sucessório? É exatamente sobre isso que eu quero agora abordar, mas esse tema fica guardadinho, né? Vai ficar guardadinho, está na hora de mais um intervalo e eu volto no quinto bloco falando
dessas outras perspectivas para o planejamento sucessório. Relaxa um pouquinho, eu volto já já.